Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Declaração de intenção. Até agora, nos concentramos apenas em como se libertar dos pêndulos e escapar de sua influência. Mas é possível se beneficiar de alguma forma de um pêndulo? Qualquer sonho é realizado essencialmente com a ajuda de pêndulos. Não há como fugir do fato de que todos nós vivemos e trabalhamos em uma estrutura ou outra. É simplesmente uma questão de saber se a estrutura o priva de seu sonho ou o ajuda a realizá-lo. Existem métodos pelos quais se pode impactar diretamente um pêndulo? Isso é improvável. Você não pode domar um pêndulo, muito menos controlá-lo. No entanto, é possível usar as qualidades de um pêndulo para seus próprios interesses. Você já se perguntou por que as pessoas fazem torradas quando estão jantando com os amigos? Essa tradição tem um propósito prático ou é um ritual puramente simbólico? Acontece que os brindes não são apenas falados por causa disso. Às vezes, a sabedoria popular produz costumes que parecem não ser mais do que superstições sem sentido. As pessoas seguem essas regras estabelecidas sem suspeitar que elas realmente representam uma espécie de método para moldar a realidade. A questão é que as bebidas alcoólicas, como descrevemos acima, representam uma espécie de crédito energético. A energia livre recebe uma fonte adicional de suporte e é elevada um degrau acima. Dado que está realmente a energia da vontade, o resultado que ela trará dependerá de onde você a direcionar. Por exemplo, se você beber para afogar sua tristeza, a realidade descerá para um buraco ainda mais escuro. Quando as pessoas bebem da felicidade, elas se importam com ainda mais motivos para se divertir. Se beber está misturado com um sentimento de ansiedade e medo, a vida lhe dará algo que vale a pena temer. O mesmo princípio funciona em cada caso. A energia do pensamento fortalecida com uma centelha de energia desloca o indivíduo para uma linha de vida de qualidade correspondente. Quando um pêndulo dá um crédito, serve para fortalecer a energia da intenção. Por mais que balance, o próprio pêndulo não tem acesso à intenção externa e, portanto, é incapaz de materializar um setor do espaço alternativo. No entanto, a realidade pode ser controlada por seres vivos, então, quando uma pessoa faz um brinde, ela foca na direção de sua intenção. Você vê o que está acontecendo quando eles fazem isso? As qualidades da energia pertencente ao credor do pêndulo são, via de regra, bastante negativas. No entanto, quando uma pessoa atribui boa vontade a essa energia, ela muda sua polaridade. Portanto, um brinde não é apenas um ritual vazio. É uma declaração de intenção. No entanto, apesar da ação benéfica dos brindes, todos eles contêm inerentemente o mesmo erro infeliz: os bons votos são geralmente expressos para o futuro. Por isso, a energia disponibilizada pelo pêndulo só é transformada em energia positiva. Não tem qualquer impacto na realidade. O desejo expresso no brinde permanece em algum lugar como uma promessa inalcançável de algo melhor. Isso é bem natural. Afinal, o espelho não é capaz de produzir o futuro. Ele só reflete o presente. Então, o que podemos concluir disso? Todos os brindes devem ser proferidos no tempo presente. Eles podem soar um pouco estranhos como resultado, mas serão eficazes. Por exemplo, em vez de dizer nós seremos, diga nós somos, ou temos boa saúde, ganhamos, aqueles que não estão conosco, estão sempre conosco, sorte os que estão no mar, nossos desejos se realizam, boa sorte é sempre conosco, etc. Esse tipo de declaração de intenção começará imediatamente a atrair seus desejos para a realidade de hoje, em vez de adiá-los até um amanhã que nunca chegará. Não assuma que você pode facilmente transformar seus desejos em realidade com a ajuda do álcool. Como você sabe, esta é uma faca de dois gumes. Quanto maior o crédito, maior a taxa de juros,
Para não falar do fato de que à medida que a dívida de crédito aumenta a consciência, o que significa que a intenção de uma pessoa se desloca para uma área do espaço alternativo que não corresponde à realidade. E não pode haver dúvida de realizar tais manipulações com a ajuda de drogas. Nem sempre é possível transformar a energia negativa de um pêndulo em energia positiva e nem todos são capazes de fazê-lo. A magia negra funciona de acordo com o mesmo princípio. Um mago maligno invoca poderes das trevas para explorar sua energia e fortalecer sua intenção hostil. Nunca é lucrativo em nenhum aspecto obter crédito de um pêndulo. No entanto, se você acabar fazendo isso, é essencial que você siga a seguinte regra: quando você está pendurado no gancho de um pêndulo, pense apenas no positivo. Você pode até pegar o exemplo do pêndulo Transurfing. Não o prejudicará e a declaração de intenção pode aumentar significativamente sua eficácia. Toda vez que você se deparar com alguma informação relacionada ao Transurfing, lembre-se que ela pode te auxiliar na realização de seu metas. Afinar sua intenção dessa maneira posicionará o vetor do fluxo de alternativas na direção certa. Você deve adotar a mesma abordagem em relação a qualquer outro pêndulo, mesmo que não tenha relação com sua vida. Por exemplo, enquanto você assiste a uma série ou programa de televisão, de uma forma ou de outra você está trocando energia com um pêndulo. Enquanto observa a ação, mantenha seu slide alvo pronto, ou seja, a imagem do que você deseja receber. Você sempre será capaz de identificar algum tipo de conexão com seu objetivo no fluxo de informações, por menor que seja. Por exemplo, quando os heróis da série partem em um carro fabulosamente relâmpago, expressam o fato de que você pretende comprar algo semelhante para si mesmo. Nunca pense em nada negativo no momento em que recebe um crédito. Pensamentos preocupantes, problemas urgentes, desespero, medo, pois todas essas emoções serão amplificadas pelo impulso de energia que você está recebendo. Aqui estão alguns exemplos. Quando você estiver fazendo uma pausa para fumar, pense em seu sucesso futuro como se já fosse um negócio feito, ou um anúncio encoraja você a sentar e apreciar o aroma de uma boa xícara de café. Seria melhor neste momento aproveitar a boa sorte que você já tem, aconteça o que acontecer no futuro. Você se lembra do princípio da coordenação? Por exemplo, no momento em que você está fumando ou tomando café, em vez de deixar seus pensamentos seguirem seu próprio curso preguiçoso, declare sua intenção: tudo está indo maravilhosamente porque eu moldo minha realidade com minha intenção. Eu sei como é feito. As cerimônias do chá são organizadas de acordo com esse mesmo princípio. Fazer a oração antes do início de uma refeição e dedicar a comida a Deus tornou-se um costume entre muitos povos diferentes. No entanto, uma vez que você reconheceu Deus, não se esqueça de si mesmo. Se você faz oferendas a si mesmo com o mesmo amor e carinho dizendo algo como coma meu querido, fique bom, o efeito será completamente inesperado e inacreditável. É até possível que certas doenças desapareçam. Seu corpo ficará surpreso no início e depois se alegrará e florescerá como uma flor que foi cuidada com ternura. O mais importante é se servir com sinceridade, amor e palavras como: se você não se alimentar, ninguém mais vai fazer isso por você. Esse tipo de declaração carrega um poder enorme. Se antes você se tratava com indiferença ou mesmo aversão, então rituais semelhantes trarão mudanças surpreendentes. Não tire isso de mim, experimente. A julgar pelo exposto, pode parecer que a declaração de intenção pode ser usada nos jogos de pêndulos astutos como a bolsa de valores, o cassino ou as apostas nas corridas. Em princípio, por que não? As chances de sucesso serão aumentadas se no momento de colocar seu dinheiro e também durante o jogo você visualizar um slide de ganhos inevitáveis. Não é fácil de fazer, mas é possível. Como regra, os pensamentos do jogador correm ao longo das linhas de: se eu pudesse ganhar, e se eu perder? Mas não, eu tenho que vencer, desta vez terei sorte. Isso não é bom, pois nesses pensamentos há tudo, desde o desejo, considerando como vencer e o medo de perder, até as esperanças de sucesso. Você tem que colocar todos os pensamentos e emoções,
incluindo a esperança de sucesso, de lado. Você deve eliminar tudo isso até que tudo o que lhe resta seja a vontade incondicional e desapaixonada de vencer. Sua declaração de intenção deve ser: eu sou um vencedor, e sua declaração deve soar sem necessidade de explicação, condições ou pontos de exclamação. Se você conseguir atingir esse estado de vontade desapaixonada e incondicional de ter, suas chances de sucesso serão aumentadas rapidamente. No entanto, isso não é tudo. Ao longo de uma única sessão de jogo, você pode ter sucesso uma, duas ou até 3 vezes. Mas vencer não pode durar para sempre, porque todos são humanos e ninguém pode manter a importância em um nível mínimo para sempre. Qualquer forma de jogo é basicamente um tipo de crédito de energia capaz de se transformar imperceptivelmente em uma transição induzida com um final trágico. Essas questões são abordadas em detalhes na primeira parte dos materiais da Transurfing, então não vamos abordá-las novamente aqui. Pode-se dizer que só há uma maneira de evitar pagar juros sobre o crédito: saber quando sair do jogo. Não apenas saia do jogo, mas liberte-se inteiramente da menor conexão com o pêndulo e extinga quaisquer pensamentos que ressoem na frequência do pêndulo. Em outras palavras, por um certo período de tempo você tem que mudar sua atenção para outra coisa para que o jogo não entre na sua cabeça por um momento. Esta é a única maneira de você se salvar de ser arrastado para o vórtice da transição induzida. Pare de balançar com o pêndulo. Uma vez que o empate foi totalmente cortado, você pode iniciar uma nova sessão de jogo. Deve-se dizer, porém, que brincar com um pêndulo é uma aventura perigosa e imprevisível, porque nenhum indivíduo pode ser dotado de uma vontade sobre-humana desapaixonada. Essencialmente, não é um jogo. É uma dança com uma sombra. Um pêndulo é uma sombra invisível, fria e impiedosa. Não é dotado de percepção consciente, nem tem o poder da intenção. Não tem coração nem mente, cuja oposição gera sentimentos, impulsos e fraquezas. Você nunca pode obter o melhor de um pêndulo, assim como nunca pode superar sua própria sombra. O pêndulo observa seus movimentos sabendo que você não tem escapatória. A sombra nunca pode ser derrotada e brincar com ela não tem sentido. Então o que você pode fazer? Ou abandone o jogo perigoso ou crie seu próprio empreendimento e tornar-se o favorito de um pêndulo. Agora isso seria significativo. Ao tentar vencer um pêndulo, você está apenas perseguindo sua própria sombra. Qualquer esforço que você faça para vencer e todas as preocupações emocionais que acompanham essas aspirações são o assunto da intenção interior, e a intenção interior sempre leva cegamente ao que está bem na frente do seu nariz, deixando de ver qualquer outra coisa. Para acabar com a perseguição sem sentido, você precisa parar, olhar ao seu redor e começar a se mover em sua própria direção de forma independente. Em seguida, os papéis são trocados. O pêndulo terá que acompanhar o indivíduo em vez do indivíduo lutando para acompanhar o pêndulo. Quem abandona a intenção interior estreita torna-se o mestre do jogo, o produtor das danças com as sombras. Para iniciar seu próprio jogo, você precisa ser você mesmo. Seu jogo pessoal é moldar sua própria realidade a seu próprio critério. Você consegue. Você só precisa reivindicar o privilégio. Só você pode se privar de seus próprios privilégios. Isso tem que ser entendido. No entanto, nem tudo se resume a se dar permissão para ser o produtor. As estrelas nascem, mas são iluminadas por pêndulos. Você pode ser tão sábio quanto o próprio rei Salomão ou criar uma obra-prima impressionante, mas ninguém jamais saberá disso, a menos que um poderoso pêndulo o varra. Por mais incrível que seja sua obra-prima, esta é a única razão pela qual ela não terá sido bem-sucedida. Na cultura, na ciência e na arte, as criações notáveis só se tornam objeto de grande interesse se surgir um novo pêndulo ou se por algum motivo for benéfico para um pêndulo existente. Para se tornar uma estrela em seu campo, você precisa saber explorar as características de um pêndulo. Você nunca se perguntou por que certas obras que foram imensamente bem-sucedidas em algum momento do passado perdem sua popularidade, apesar de manterem suas características únicas?
Há um grande número de realizações culturais cujas qualidades surpreendentes mais do que cumpririam qualquer padrão contemporâneo. E ainda hoje não há mercado para essas conquistas porque seus pêndulos que brilhavam no passado se desvaneceram ou se extinguiram. Quando se trata disso, a popularidade e a moda são sempre criadas por pêndulos. Por que mais as pessoas desejariam simultaneamente o mesmo item em massa? Você pode ver o fenômeno da moda no exemplo dos dois grupos massivamente populares, Beatles e ABBA. Ambos os grupos alcançaram reconhecimento mundial não porque criaram algo fundamentalmente novo ou particularmente notável. Nada do que fizeram era totalmente novo. Pelo contrário, os gêneros musicais do disco e do rock foram criados por outros músicos muito menos conhecidos. Então, como você explica o sucesso fenomenal desses dois grupos em particular? A carreira dos Beatles começou com uma série de percalços e fracassos. Inicialmente, o quarteto representava uma banda bastante comum, não muito diferente de muitas outras da época. Eles nem eram particularmente habilidosos musicalmente. O nível de seu profissionalismo nunca foi além dos pubs locais onde eles de fato se apresentavam. Sim, os Beatles eram talentosos, mas isso não é suficiente para fazer sucesso no show business. Facilite sua vida. Os velhos pêndulos sempre tentarão o seu melhor para manter os novos e novos à distância. Em 1962, o grupo esculpiu seu próprio estilo e logo produziria as músicas que abalaram o mundo inteiro. Mas isso foi só mais tarde. Embora o grupo tivesse alguns fãs leais nessa época, ninguém realmente notou os Beatles. Naquele ano, a banda bateu sem sucesso nas portas de vários estúdios de gravação, mas foi categoricamente recusado em todos os lugares. Estava começando a parecer que o grupo não tinha chance de chegar a um nível mais alto naquele clube. Na biografia autorizada dos Beatles, Hunter Davis escreve: "E ainda assim acreditávamos que conseguiríamos e nos tornaríamos o número 1, disse George. Quando as coisas estavam muito ruins e não havia oportunidades para nós, costumávamos fazer uma espécie de ritual especial. João gritava: 'Onde estão?' Nós dirigimos, meninos?" Gritávamos de volta: "Para cima, Johnny, até o topo." "Para cima de quê?" ele perguntava. "Para o topo do muito top, Johnny." No entanto, não foi a determinação deles que garantiu seu ingresso para o sucesso. Em 1963 eles conseguiram finalmente lançar seu primeiro disco, um single. Inesperadamente, a música alcançou o primeiro lugar nas paradas. Esta foi sua primeira conquista significativa e, no entanto, ninguém considerou o evento algo grande. A imprensa apresentou o single como um momento de sucesso para uma estrela de vida curta e perdeu a sensação em breve. O sucesso do primeiro single foi seguido por outro período de anonimato silencioso que acabou sendo o molusco antes da tempestade. 6 meses depois, a Beatlemania estava tomando a Inglaterra de assalto e logo depois se espalhou pelo mundo. Todos os países do mundo, escreve Hunter Davis, testemunharam a psicose em massa que há pouco tempo era inimaginável e que dificilmente se repetirá. Hoje ninguém acredita mais nesse tipo de coisa e ainda ontem era tudo real. Um fenômeno semelhante foi repetido na história do ABBA. Em 1972, este brilhante quarteto não se classificou nas meias finais para se apresentar no Eurovision Song Contest. Finalmente, em 1974, eles conseguiram passar pela competição e inesperadamente para todos garantiram uma vitória impressionante, deixando os outros competidores para trás. Naquela época, porém, ninguém esperava mais nada do grupo. Todos pensavam que uma banda rotulada como vencedora do Eurovision só poderia ser uma maravilha de curto prazo e nunca faria mais de um hit. Depois de vencer o concurso, tudo ficou quieto novamente, assim como aconteceu com os Beatles. Mal se passou um ano antes que o mundo fosse dominado por outra onda poderosa, desta vez, a Beatlemania. 2 padrões claros podem ser traçados em ambas as histórias. Em primeiro lugar, a popularidade se desenvolve em uma trajetória ondulatória. Inicialmente, há um período bastante longo de anonimato durante o qual uma base de fãs pequena, mas estável, é formada.
Em seguida, segue-se um momento de voo repentino, após o qual há outro período de silêncio, como se a onda se afastasse da costa para ganhar força. Finalmente, após um período de relativa inatividade, vem uma onda repentina e poderosa de sucesso surpreendente. A popularidade permanece alta por um certo período de tempo, mas com o tempo a onda inevitavelmente desaparece à medida que novos pêndulos surgem e espremem os pêndulos anteriores para fora dos holofotes e para o fundo. O padrão mais interessante nessas histórias consiste no fato de que as obras que consequentemente se tornam um grande sucesso não são reconhecidas durante o período inicial de anonimato. As pessoas ouvem as músicas, mas elas não chamam a atenção. E então há um momento repentino em que as músicas começam a criar uma impressão diferente e incomum nas pessoas de algo inovador e original. O som adquire um toque de algo muito elegante e moderno. E por alguma razão inexplicável, todos concordam simultaneamente que é brilhante. Então, de onde vem esse senso comum de novidade e estilo para o som dos Beatles? Já era caracteristicamente Beatles, em 1962. Por que não capturou a imaginação de ninguém? Por que ninguém estava bravo com ABBA em 1972? Eles estavam cantando as mesmas músicas, então o que aconteceu? Por que as pessoas de repente os acharam tão elétricos em 1975? Este fenômeno pode ser explicado pelo fato de que cada época tem uma qualidade, som ou tonalidade característica, ou seja, seu próprio carisma. No entanto, uma nova época não é apenas iniciada por conta própria. Ele é criado pela intenção das pessoas, como uma nuvem no espaço alternativo. Então o pêndulo estabiliza a intenção coletiva. No início, um pequeno grupo de fãs se forma. Cada leque irradia energia de pensamento ao som de "eu gosto disso". Cria-se então um pêndulo que une e sincroniza os pensamentos dos admiradores em "nós gostamos disso". No espaço alternativo onde sabemos que tudo existe uma área de setores com uma qualidade em comum, todo mundo gosta disso. A intenção coletiva do primeiro grupo de fãs impulsiona um movimento de realização material para essa área. Como resultado, após certo tempo, a realidade assume o tom da nova era. O número de ventiladores continua aumentando e o pêndulo ganha força. Eventualmente a intenção coletiva atinge e ultrapassa a massa crítica e a nuvem com o carisma da nova era engloba a realidade material em sua totalidade. Essa nuvem puxada para a intenção unida dos adeptos do pêndulo cria o carisma próprio do novo tempo. Agora que você sabe como nascem as novas tendências, você pode aproveitar ao máximo seu privilégio legal de ser você mesmo sem olhar para o resto do mundo. Esta é a única maneira de perceber a oportunidade de comunicar ao mundo sua individualidade única. Pêndulos não toleram indivíduos únicos. Eles serão forçados a fazer de você uma estrela. Pare de perseguir seu sombra e partir em seu caminho de forma independente. Então os pêndulos não terão outra escolha a não ser segui-lo. Você é bastante capaz de se tornar um criador de tendências em virtude do fato de que as qualidades de sua alma são totalmente únicas. Uma nuvem individual de luxo já foi preparada no espaço alternativo e aguarda sua chegada. Anuncie sua declaração de intenção. Resumo. A meta de vida e o propósito de todos os seres vivos é moldar a realidade. O tédio como tal não existe. O tédio é simplesmente uma sede constante e insaciável de moldar a realidade. Avaliações baseadas em comparação geram polarização. Forças equilibradas eliminam a polarização por meio de opostos conflitantes. Um objeto ou qualidade ao qual se atribui um significado especial atrai objetos com qualidades opostas. A regra do pêndulo é faça o que eu faço. A regra do transurfing é dê a si mesmo permissão para ser você mesmo e permitir que outros façam o mesmo. A regra transurfing elimina a polarização. Consciência. Neste momento estou acordado e claramente consciente do que estou fazendo. Por que e por que dessa maneira especificamente? A primeira lei do pêndulo. Tenta exacerbar a energia do conflito. A segunda lei do pêndulo, ele faz todo o possível para estabilizar a estrutura.
Pêndulos coordenam a existência de estruturas organizadas. A escravização da vontade, intenção. A estrutura ensina às pessoas o que elas devem querer. Para se livrar do efeito zumbificante da estrutura, você deve adotar o papel de espectador participante. O processo de atingir a meta é o que impulsiona a evolução. O indivíduo se perde na estrutura deixando de entender quem é e o que realmente quer. A dependência surge devido ao fato de que a flecha da atenção cai no laço do pêndulo. Para sair da agulha, você tem que mudar sua atenção e ocupar sua mente com outra coisa, mudando os roteiros e o cenário. O carisma de uma determinada época é atraído pela intenção de um grupo de pessoas, como uma nuvem do espaço alternativo. Sempre que receber algum crédito de energia, anuncie a sua declaração de intenção. É impossível bater um pêndulo. Você tem que abandonar completamente o jogo perigoso ou criar seu próprio empreendimento e se tornar um de seus favoritos. Para criar seu próprio jogo, você precisa se dar permissão para ser você mesmo. Facilite sua vida.